É crescente o número de ações judiciais que envolvem pacientes, médicos, hospitais e o próprio Estado. O que é o erro médico do ponto de vista jurídico? Qual a relação dele e diferença com a responsabilidade civil e o nexo causal da conduta? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Maurício Ferreira Cunha, que é titular da primeira vara dos juizados especiais da comarca de Poços de Caldas, no sul de Minas. Ele também participou de obra coletiva sobre direito médico, aspectos materiais, éticos e processuais. É autor de vários livros, entre eles do CPC comentado para concursos, e professor de Direito de Processo Civil na PUC Minas, também de Poços de Caldas. Doutor Maurício, obrigado por nos atender e aceitar o nosso convite para essa entrevista. Eu que agradeço, Orion. Gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui nos vendo, nos assistindo. É sempre uma honra estar ao lado dos nossos queridos amigos, magistrados, servidores, enfim, todos que fazem parte desse Tribunal de Justiça das Minas Gerais, e uma honra participar desse pensamento jurídico aqui junto com todos da AMAGES, a quem mais uma vez agradeço pelo convite. Muito obrigado, o prazer será nosso. Muito bem, e a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Maurício, explica para nós, por favor, qual que é a definição do erro médico e como que se caracteriza do ponto de vista do direito. Pois é, Orion, esse é um tema tão, assim, tão delicado, né, e tão estudado, e será sempre, né, acho que por muito tempo. Por quê? Porque a gente vem percebendo na prática um crescente, né, uma crescente em relação às ações, principalmente ações indenizatórias envolvendo a prática de um erro médico. Seja quando nós estamos falando de uma cirurgia estética, né, que seria uma obrigação de resultado, seja quando nós estamos falando de uma cirurgia reparadora, uma obrigação de meio, né, as cirurgias de natureza mista, os erros médicos, eles acontecem com frequência e tudo isso acaba sendo judicializado. É aquilo que nós chamamos, né, popularmente de judicialização da saúde. A minha preocupação, e até em relação ao artigo, né, que nós escrevemos, e que acabou sendo publicada, né, nesta obra, permite até, Orion, mostrar para todos os amigos que Por estão favor. assistindo, Direito Médico, Aspectos Materiais, Éticos e Processuais, uma obra que foi coordenada pelo professor Arruda Alvim, professora Cecília Mello, professor Daniel Colnago e a professora Tereza Alvim. O meu objetivo, quando aqui escrevi nessa coletânea de artigos tão interessantes, foi justamente tratar do seguinte: como nós estamos com esse crescente número de casos envolvendo erros médicos, como é que nós trabalharíamos isso processualmente? A quem compete provar que ocorreu o erro médico, né? A responsabilidade é da vítima, é do médico, né? Hospitais credenciados. Então, eu tratei principalmente dos aspectos procedimentais no que diz respeito à prova. E, obviamente, coloquei um posicionamento particular sobre a possibilidade de nós termos uma dinamização do ônus da prova. A gente tem uma inversão do ônus da prova. Repito, é um tema delicado, o STJ já se debateu sobre ele em algumas situações, nós enfrentamos na prática, e por conta do advento do Código de Processo Civil de 2015, que tem um ano de vacácio, entra em vigência no dia 18 de março de 2016, agora a gente tem essa dinamização do ônus da prova implementado no artigo 373, parágrafo 1º. Então, por isso que eu quis tratar do tema ali e, obviamente, apontar ali uma saída, uma alternativa. Com certeza, essa contribuição do artigo seu será muito importante, focando, então, a dinamização aí do ônus na prova na ação de responsabilidade civil por erro médico. Agora, a respeito dessa preparação, dessa capacitação, é preciso fazer alguma especialização para compreender mais, se especializar no direito médico? Eu penso assim, Orion, todo e qualquer estudo, né, todo e qualquer complemento, todo e qualquer curso de extensão, para nós, inclusive, na magistratura, eu vejo como essencial, essencial. Por quê? Porque a responsabilidade civil já é um tema vasto, né? Quando a gente estuda responsabilidade civil, principalmente no direito material, no direito civil, no campo das obrigações, e pensando que nós lidamos com obrigações todos os dias, né? Obrigação de pagar, de fazer, de não fazer, de entregar. Quanto mais nós nos aprofundamos, melhor. Eu digo isso por quê? Porque o direito não é uma ciência estanque. O direito não pode ser visto como uma ciência estanque.
Nós precisamos tratar daquilo que nós chamamos de multidisciplinariedade ou interdisciplinariedade. Então, é fundamental que nós tenhamos noções, sim, do direito médico, né? Que nós tenhamos noções de biossegurança, que nós tenhamos noções de tudo, ainda mais nesses tempos em que nós estamos vivendo, com avanços tecnológicos, né, muito grande, perdão, avanços que permitem que a gente se capacite melhor, nós, principalmente da magistratura, através desses cursos que são oferecidos, né, de forma virtual, e a gente espera que com o caminhar e o fim da pandemia a gente consiga ter isso de forma presencial. Mas quanto mais nós nos especializamos, isso nos ajuda mais ainda na prática, no dia a dia, quando nos deparamos com esse tipo de situação. Muito bem. Agora a gente fica um pouco confuso, porque se trata de uma especialização, né? A medicina. Agora, veja bem, a gente fala às vezes em erro, imperícia, negligência. Qual que é a diferença aí entre o erro médico, responsabilidade civil e o nexo causal da conduta do médico? Perfeito, Orion. Essa pergunta ela é extremamente importante, né? Nós precisamos verificar, quando nós falamos de responsabilidade civil dos médicos, nós estamos falando de uma responsabilidade que decorre da prática de um ato realizado por um profissional da saúde, né, da medicina, esse ato que acaba se tornando um ato praticado em razão de uma negligência, de uma imprudência, de uma imperícia. E isso, na verdade, acaba sendo só acompanhado mesmo e verificado e constatado na prática por quem está participando de um procedimento. Então, você tem ali o paciente, né, uma suposta vítima, se ela acabar sendo afetada por um erro médico, você tem o médico, você tem os assistentes do médico que estão ali participando também daquela respectiva cirurgia. Para você identificar o nexo causal, que foi o que você muito bem mencionou, querido Orion, para você identificar esse nexo causal, olha, a conduta do médico foi imperita, foi imprudente, foi negligente, isso acabou, né, implicando num problema em relação à vítima, né, num problema de saúde para a vítima, às vezes até fatal, né, porque quando a gente fala de erro médico, isso pode levar à fatalidade também. Isso acabou contribuindo. Como é que a gente vai apurar esse nexo causal? E aí entra, talvez, a dificuldade maior, porque a gente tem que falar de responsabilidade objetiva, de responsabilidade subjetiva. Podemos ter que realizar uma prova pericial para saber se durante o procedimento cirúrgico houve alguma falha, ou foi falha de um aparelho, por exemplo. A gente tem alguns posicionamentos jurisprudenciais dizendo, olha, não foi culpa nem do médico, nem dos seus auxiliares, foi culpa de um aparelho que acabou não funcionando de maneira correta. Então, você constatar esse nexo causal, você apurar isso de forma precisa, é, sem sombra de dúvidas, de uma dificuldade muito grande. E também a gente não pode deixar de lembrar que em situações como essas, a gente tem normalmente o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, em cima também, acompanhando, né, por que aconteceu o erro médico, por que não aconteceu, se foi o caso, para, obviamente, melhorar depois a atuação da classe médica. Mas esse nexo causal, voltando e respondendo aqui, concluindo a pergunta, esse nexo causal, essa responsabilidade, se efetivamente ocorreu ou não, via de regra, ela fica ali, entre aqueles que estão participando, né, do procedimento médico como um todo. Um perito, que a gente possa nomear posteriormente, ele vai conseguir avaliar alguma coisa, mas nem sempre da maneira como nós gostaríamos. Entendi. O senhor falou de algumas modalidades de culpa aí, imprudência, negligência, imperícia, até corporativismo também, né? Aqui, aonde que iremos recorrer para poder definir, identificar esse erro, essa imperícia, essa negligência? O Código de Ética da Medicina ajuda, é referência, ou alguns casos já vi gente recorrer ao Código de Defesa do Consumidor? A ambos, Orion. Eu recorreria a ambos. O Código de Defesa do Consumidor, principalmente nas questões procedimentais, por isso que eu falo da possibilidade de a gente ter uma dinamização do ônus da prova. Seria mais ou menos assim, né? Quando a gente fala de dinamização do ônus da prova, é o juiz falar assim, olha, quem tem melhores condições de provar que houve um erro médico aqui é você, médico. Por quê? Porque a gente está diante de uma relação de consumo, nós temos uma parte hipossuficiente, que é o consumidor. Então, você que prestou o serviço médico, você que demonstre
que a culpa, a responsabilidade não foi sua. Por outro lado, nós temos a responsabilização também que deve ocorrer pelo Conselho de Ética, né? Pelo Código de Ética, pelo Conselho de Ética da Medicina. É preciso que haja essa punição se efetivamente constatado que nós estávamos diante de um erro médico. Então, dá para a gente trabalhar nas duas frentes, o Código de Defesa do Consumidor procedimentalmente falando e Código de Ética da Medicina, Conselho de Ética também dos médicos, trabalhar para uma eventual punição, talvez até, né, dependendo do grau da lesão, até mesmo uma expulsão, né, dos quadros médicos. É que é importante, então, esse tema que o senhor colocou, da dinamização, então, do ônus da prova, né? Quer dizer, é preciso definir. Como é que a gente identifica, por exemplo, se foi uma negligência, uma imperícia? A imperícia seria a falta de habilidade, experiência, enfim, a questão da negligência, a omissão, a imprudência. Ele não poderia fazer várias coisas ao mesmo tempo, como eles gostam de fazer? Exato, Leon, exatamente. Quando a gente trabalha com essas modalidades, né, de culpa, a gente pensa assim, olha, um médico que tenha sido imprudente, né? O médico que tenha sido imprudente é aquele médico que não adotou a cautela necessária quando da realização de um determinado procedimento. Ah, ele foi negligente, foi omisso, teria que adotar algum tipo de situação ali na hora, por exemplo, né, a gente já viu em alguns casos práticos aí da ciência médica. Teria que ter uma bolsa de sangue para uma eventual, né, para eventual necessidade de recompor o organismo com sangue e não tem essa bolsa de sangue ali. E a imperícia seria uma falta de conhecimento técnico mesmo, né, conhecimento científico. Isso também já ficou constatado em algumas situações. Essas modalidades de culpa, elas acabam sendo depois, Orion e queridos amigos, comprovada através de uma prova pericial, né? Se há uma demanda judicial, se isso foi levado ao conhecimento do judiciário, para que haja uma apuração mais completa, a prova pericial vai diagnosticar. A questão é, e eu falo isso no meu artigo, né, desse corporativismo que existe, que normalmente a prova pericial é realizada por um médico também, não é? Ou seja, é alguém que pertence a mesma classe. Então, é preciso que nós tomemos todas as cautelas aqui. A gente não generaliza de maneira alguma, mas a gente sabe que é importante, sim, que nós tenhamos, por exemplo, uma prova pericial que apresente um laudo isento, né? Um laudo totalmente imparcial, dizendo, olha, a perícia foi feita nesse sentido, foi constatado isso, isso e isso. Isso subsidia, claro, o magistrado por ocasião da decisão, mas apenas para deixar bem claro, não é porque nós temos um parecer pericial que isso vincula o juiz. O Código de Processo Civil ele é muito claro, no sentido de dizer nenhuma prova pericial vincula o magistrado. É um meio de prova, é um elemento de prova como outro qualquer. Claro que tem um conhecimento técnico ali, mas não vincula. O magistrado não vai ter que dizer, olha, o pedido inicial vai ser julgado procedente porque o laudo elaborado pelo perito afirmou nesse sentido. Não, o juiz não é obrigado. Ele analisa todo o conjunto probatório, todos os meios de prova que foram ali produzidos, não só prova pericial. E nessa extensão de culpa, responsabilidades e provas, por exemplo, a falta de estrutura, como o senhor falou, e um aparelho que apresentou um defeito, enfim, outras condições de trabalho, nesse caso aí, a responsabilidade pode ir para o hospital, para a clínica ou até para o próprio Estado? Pode sim, Orião, e é importante saber, antes de mais nada, e nós temos também decisões do STJ nesse sentido, terceira turma e principalmente quarta turma do STJ, é importante saber se o profissional é um profissional liberal, ele tem vínculo com o hospital, se tem vínculo, se não tem vínculo com o hospital. O STJ já tem, principalmente um voto do ministro Luiz Felipe Salomão, que eu cito nessa obra, né? Já tem um posicionamento sedimentado ali. Se houver um vínculo daquele médico com o hospital, há uma responsabilidade de ambos. É possível responsabilizar ambos. Se não tiver esse vínculo e somente as instalações, né, do hospital, da clínica foram utilizadas, somente as instalações, aí o médico será responsabilizado de maneira sozinho, né, digamos assim, ou seja, de maneira única, né, sem a corresponsabilidade do hospital ou da clínica. Então, a gente precisa, primeiro, trabalhar a ideia de ser um profissional liberal, de ser um autônomo, se há um vínculo com o hospital, se há algum vínculo com a clínica, e por aí vai. Isso vai depender muito da casuística, Orião, de cada caso concreto.
E pode haver esse vínculo do médico com a clínica, com o hospital? Quer dizer, esclarece para a gente, por favor, quem pode obter a licença, exercer a medicina? Há exames para isso, como tem a OAB? Quais são as obrigações do médico? Perfeito, Leon. Existe esse vínculo porque nós temos clínicas, por exemplo, particulares, hospitais particulares, que acabam contratando esses médicos, né? Justamente para que eles prestem os serviços ali. Então, você já tem uma relação empregatícia das clínicas, né, com os respectivos médicos, dos hospitais particulares também. Além disso, né, alguns médicos são sócios proprietários dessas clínicas, desses hospitais particulares. Então, há um vínculo. Então, é possível tentar responsabilizar ambos, né? Tanto um quanto o outro. E, claro, né, esses médicos, todos os médicos, a gente parte desse pressuposto, todos esses médicos cursaram, né, fizeram uma faculdade de medicina credenciada, né, passaram eventualmente por um período de residência também, porque esse é um outro ponto importante. Dentro da medicina tem isso. Esse período de residência pode significar uma especialização numa determinada área ou não. Tudo isso é apurado para, evidentemente, diagnosticar essa, usando o termo médico, né, diagnosticar essa eventual falha médica que possa vir a ocorrer. Nós temos hospitais e clínicas, principalmente clínicas, nós sabemos, infelizmente por isso, uma demanda muito grande, né, de judicialização da saúde, clínicas que não são autorizadas, clínicas que funcionam clandestinamente com supostos médicos, né, que ainda nem concluíram o curso, né, nem concluíram a graduação, muito menos fizeram uma residência. Esse é um problema muito sério, mas o Conselho Federal, Conselhos Regionais de Medicina, eles trabalham bastante em cima disso para tentar evitar que esse tipo de situação prolifere. Eu vou ampliar aqui o grau de dificuldade e desafio do magistrado, da magistrada. Eu sei que o senhor já abordou isso no artigo do senhor, mas a responsabilidade dos médicos é também subjetiva, quase que geralmente, né? A medicina não é uma ciência exata. Como é que fica nesse ponto? Pois é. Essa é uma questão interessante, Orião, né? Porque nós estávamos falando da responsabilidade das entidades hospitalares, né? Das entidades clínicas, né? Então, a ideia basicamente é responsabilidade civil, via de regra, né? Quando atuam como profissionais liberais autônomos, eu havia mencionado também, ela é subjetiva, né? A culpa provada, já que nós estaríamos diante de uma obrigação de meio, né? Sem a obrigação de conseguir, de alcançar um êxito. A gente pode citar o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Via de regra, né, a responsabilidade é subjetiva, mas às vezes a gente pode ter situações de responsabilidade tão somente objetiva, quer dizer, você fala, ó, o meu prejuízo foi esse, a outra parte que se vire para demonstrar que ela não foi a culpada, a responsável por aquele prejuízo que foi causado. Eu estou só alegando o meu prejuízo. A responsabilidade é da outra parte. É aí que entra esse artigo que nós escrevemos, querido Leon. A dinamização. Exatamente. Para poder, olha, mesmo diante de uma situação X ou Y, a gente poder falar assim, olha, aqui quem tem melhores condições de provar o que está sendo alegado é A ou é B. E aí vai depender, claro, da situação concreta em si. Aí é preciso analisar todos os elementos probatórios. E aí entra uma responsabilidade muito grande do magistrado, que tem que preencher os requisitos que estão mencionados no artigo 373, parágrafo 1º, aquilo que nós chamamos de inversão ope iudices, né? Depende do magistrado analisando a casuística, analisando aquele caso concreto. Aí doa a quem doer. Existe a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Como é que você calcula a reparação disso? Há reparação para esses casos? Perfeito, Orion, perfeito. Nós podemos pensar tanto em reparação por danos materiais quanto por danos morais. A reparação por danos materiais, ela tem, via de regra, provas documentais, né? Ou seja, nós temos documentos que atestam, olha, gastou tanto aqui, gastou tanto ali, pronto, a gente não tem muita discussão. Às vezes, uma prova testemunhal também, né? Normalmente, nós designamos audiências de instrução e julgamento para tanto, para colher a prova testemunhal. Isso ajuda bastante a fixar o valor estabelecido a título de dano material. A título de dano moral, nós não temos parâmetros, né, Orion? Só tem um detalhe. Hoje, pelo Código de Processo Civil, artigo 292, inciso 5, quando você pede uma indenização por danos morais, você já tem que indicar quanto você quer. Antigamente, nós sabíamos muito bem, na vigência do CPC de 73, bastava você pedir o dano moral e normalmente as petições
vinham com a seguinte menção, né? Os danos morais a serem fixados ao prudente critério de Vossa Excelência, ou seja, os magistrados é que fixavam. Hoje não, quando você postula um dano moral, você tem que dizer quanto você quer. E isso vai refletir depois aonde, né, Orion? Isso vai refletir, por exemplo, no valor da causa, que por sua vez reflete na necessidade de recolhimento das custas, se a parte não for beneficiada por gratuidade de justiça. Então, quanto maior o valor do dano moral, maior vai ser também o valor que você vai recolher a título de custas. Como que nós vamos avaliar qual é o quantum nós vamos fixar a título de danos morais? Vai depender muito do caso concreto, Orião. Olha, nós temos danos morais que são fixados num patamar muito elevado, porque a situação, por exemplo, acabou culminando com o óbito de uma determinada pessoa. Nós temos danos morais, né, medianos, nós temos danos morais um pouquinho mais abaixo. Depende, repito, em si, da casuística, do caso concreto. Nós não temos parâmetros específicos para tanto. Muito bem, com certeza esse livro do senhor vai ajudar muita gente que lida com ações médicas. Algum outro ponto que o senhor gostaria, alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar sobre esse assunto? O último ponto, Orion, eu agradeço imensamente, né? Essa obra realmente ela é muito interessante. Ela trata de aspectos materiais éticos, né? Aspectos materiais éticos e também procedimentais, né? Processuais, como eu havia mencionado. Mas é muito importante que nós da magistratura, né? E a magistratura mineira é pioneira nisso, eu posso afirmar, posso garantir, todos os nossos colegas, né, nossos colegas que exercem com tanta galhardia o nosso cargo, né, da magistratura, é preciso que a gente se debruce um pouquinho mais sobre essa dinamização do ônus da prova, que a gente entenda que para determinadas situações, nós vamos ter que, sim, fazer a dinamização e não simplesmente seguir a regra da distribuição estática do ônus da prova. A distribuição dinâmica é uma realidade há muito tempo e agora positivada no nosso CPC. Quanto mais nós compreendermos a sua função, tenho certeza, melhor será o nosso caminho procedimental, culminando com uma decisão naquilo que a gente chama de mais justa, mais adequada. Muito bem. Tomores, nós estamos na reta final do nosso programa, mas eu gostaria de aproveitar, porque eu sei que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aprovou um convite que o senhor recebeu, só vai atuar no Tribunal de Justiça Europeia. O que isso representa para a carreira? Qual a importância disso? Orion, é de um orgulho muito grande. Eu fui convidado pelo juiz de Portugal, que atua no Tribunal de Justiça da União Europeia, a mais alta corte da União Europeia. Ele foi meu professor durante o período do doutorado sanduíche, quando eu fiz em Lisboa, e surgiu esse convite para que eu atue como magistrado assessor dele, ou seja, vou trabalhar no gabinete, ajudando na elaboração de votos, de relatórios, enfim. Eu fiquei muito feliz, muito assustado, confesso, com o convite, muito honrado, porque também partiu da presidência do Tribunal de Justiça da União Europeia, e com a graça de Deus, o nosso Tribunal de Justiça das Minas Gerais aprovou para que eu possa fazer esse estágio lá durante o período de 6 meses a partir do ano de 2022. O Tribunal de Justiça da União Europeia tem por função dirimir conflitos entre os membros, os Estados-membros da União Europeia. Eu já conheço as instalações de lá, passei uma semana lá conhecendo e tenho certeza que será de um aprendizado muito grande. Eu agradeço do fundo do meu coração ao Tribunal de Justiça das Minas Gerais, na presidência do desembargador Gilson Soares Lemes também, enfim, todos do órgão especial, né, que me deram estão me dando essa oportunidade. Espero humildemente, retribuir toda essa confiança que foi depositada. Parabéns pela indicação, pela essa experiência aí. Quando o senhor voltar, só fica nos devendo, então, uma entrevista para contar um pouco mais dessa experiência de um outro tribunal e de um outro continente, outro país. Muito bem. Como fazendo, então, em todas as entrevistas, gostaria agora de ouvir a indicação do senhor para a indicação de leitura para a nossa audiência, por favor. Perfeito, Orion, perfeito. Já tinha até separado aqui bonitinho para mostrar, né, como nós estávamos imaginando, essa obra, O Aleph, né, de um escritor argentino, o nome é Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges é um escritor aclamado mundialmente, ele tem uma facilidade muito grande de escrever, ele escreve de tudo que a gente possa imaginar, poesias, contos, histórias mais curtas, né? E eu sempre gostei muito dele. Essa obra é publicada pela editora Companhia das Letras, eu tive até a oportunidade de divulgar no meu perfil no Instagram, e é muito interessante porque o Aleph, ele consiste basicamente no seguinte:
o escritor Jorge Luiz Borges, ele era apaixonado por uma mulher que se chamava Beatriz, e depois do falecimento dela, ele colocou na mente, né, que ele todo ano ele iria visitar o local onde ela morava na data do seu aniversário. E numa dessas vezes, né, subindo as escadas, no 19º degrau, salvo engano, ele encontra uma esfera. É aquilo que se chama de Aleph. Essa obra foi publicada, perdão, em 1949. E ele encontra essa esfera e ele fala, e aí obviamente que a nossa imaginação acaba fluindo muito, porque ele fala, ali naquela esfera eu encontrei um mundo, eu via o mundo através da esfera. Então, nos convida, né, uma leitura muito agradável, principalmente porque tem uma relação sentimental, amorosa, né? Ele estava na casa da Beatriz, né, sua falecida mulher da vida, podemos assim afirmar, sua companheira, né? E nesse 19º degrau, é até simbólico isso, ele encontra essa esfera que é o Aleph, e ele começa a ver tudo que se refere ao mundo, né? Uma manhã, uma tarde, uma noite, uma montanha, um mar, ele vê através da esfera. É muito interessante, principalmente para quem gosta de uma leitura inspiradora que nos remete a essas reflexões. Com certeza, uma boa indicação. Bom, eu conversei aqui com o juiz Maurício Ferreira Cunha, que é titular da primeira vara dos juizados especiais da comarca de Poços de Caldas, no sul de Minas, e focamos aí a questão do erro médico, a relação com a responsabilidade civil e o nexo causal da conduta do médico. Doutor Maurício, muito obrigado, foi um prazer entrevistá-lo aqui, aprendi muito. Eu que aprendi, Orion. É sempre um prazer estar com você, com todos os queridos amigos da Magis. Agradeço a Isabela, né? Estou sempre à disposição. Foi uma grande honra. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Bom, e a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista no canal da Magis no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Vamos ficar por aqui. Obrigado e até a próxima.